Aí, voltando nessa parada da IA, cara, eu ainda acho, assim, que muito arquiteto aí que fica dentro da caixinha vai rodar, sabe? Cara, tem uma coisa que está sendo feita agora, que o pessoal está desenvolvendo, que é o seguinte, existe uma tecnologia dentro do mundo da arquitetura e da engenharia que chama BIM, que é Modelagem da Informação da Construção, em inglês, Building Information Modeling, que é meio que a mesma construção que está lá, que será construída, ela está todinha feita de forma tridimensional com informação atribuída. Então vamos lá, eu vou fazer um prédio e esse prédio tem uma janela aqui, tem uma pele de vidro. E tem estrutura, tem pilar, tem tubulação, tem escada, tem tudo. Quando eu clico nessa janela, aparece para mim uma janela assim assada. Se eu clico mais ainda, não, mas essa janela é formada por perfis metálicos de tanto de espessura, com um vidro de tantos milímetros, de tal coloração. Tem todas as informações da construção nesse modelo tridimensional. O que a gente consegue com isso? Compatibilizar todos os projetos para que não tenha problema. Então você consegue jogar todos os projetos dentro de um mesmo arquivo e o próprio programa já te fala onde tem conflito. Ah, tem um tubo passando dentro dessa viga, não vai dar certo. Desloca o tubo. Ou resolva do seu jeito aí, mas ele só avisa, ó, tá dando conflito aqui. Você ajusta. É diferente você trabalhar em 2D, em planta de duas dimensões. Sim. É em tudo em 3D. Esse BIM, além dele permitir essa compatibilização, ou seja, menos falhas na obra, você tem capacidade de orçar tudo antes de forma parametrizada. Tem parâmetro. Então tem a planilha aqui. Se eu for lá e excluir uma janela, já atualiza na planilha. Entendeu? Porque já tá ali. Já atualiza na tabela de quantitativo de janela. Se eu mudo uma porta de lugar, sei lá, aumentei o tamanho da porta, já diminui a quantidade de tijolo, porque aumentou o vão da porta. Diminui a quantidade de reboco, de pintura. Tá tudo parametrizado. Então você consegue previsibilidade orçamentária. Isso para o governo é maravilhoso. Lá na época que eu estava no Instituto Federal, na reitoria, eu fiz um curso em Brasília sobre isso. Entendeu? De BIM para as instituições, porque o governo estava se adaptando para isso. Hoje, nas licitações, ainda não é obrigatório, mas eles sugerem que seja em BIM. O projeto tem que ser em BIM, as licitações tem que ser em BIM. E o que a gente consegue agora com a inteligência artificial usando o BIM? Você consegue fazer um projeto todo em 3D, porém, se você pega essa parede aqui e move ela de lugar, já tem parâmetros para que ela pegue o layout interno, sofá, cadeira, tudo que está dentro daquele ambiente e reorganize para você. E cria um layout novo com inteligência artificial. Mano. Parametrizado, mas é inteligência artificial. Não perde mais nada, né? Você vai perder na obra só o que realmente extraviar ali, Exatamente. Né? Inclusive, eu bato nessa tecla demais, cara, demais. Muita gente, vocês já devem ter ouvido falar isso, que obra é um pesadelo. Não, mas tá. Não a obra você começa e Deus acaba. Cara, isso me deixa maluco. Isso é verdade, não desmente isso não. Vou desmentir agora. Não, aqui, para. Isso aí vai ser uma queda de braço. Obra você começa e Deus acaba. Eu duvido, cara. Sabe por quê? Que eu prego? O que eu acho que é o ideal? A pessoa vai lá, faz um projeto arquitetônico, coloca debaixo do braço, contrata um pedreiro e executa a obra. Pô, como assim, cara? Sabe, assim, você não sabe como é que vai ser o tubo, onde que vai ficar, o que vai ter de telhado, o que vai ter de, sei lá, de parte elétrica, de acendedor, você não sabe nada. Você simplesmente pega o projeto arquitetônico e vai. Mas tem uns projetos pra isso também, né? Projeto hidráulico, projeto elétrico. Tá começando a entrar onde eu defendo. Aí você tem que fazer, além do arquitetônico, os projetos complementares. Sim. Estrutural, elétrico, hidrossanitário. Afinal, o cara vai construir um carro. Adianta ele projetar só o chassi? Só as paredes da casa? Mas as maiores construções hoje tem isso, né? Alto padrão, tudo já tem isso já, né? Então, mas ainda pecam. Por quê? Alguns fazem os projetos complementares, mas não compatibilizam em BIM. Não tá tudo cruzado. Tá. Um arquiteto faz o arquitetônico, o outro vai ali e faz um estrutural, um engenheiro, o outro faz um elétrico, ou um pega 2, 3 projetos e faz. E ainda assim, eles partem para a fase da obra sem ter algo que é primordial para qualquer empreendedor. Você vai montar uma empresa, você faz um business plan lá, e esse business plan você sabe o que você vai gastar em cada mês, você sabe qual que é o seu capital de giro, sabe o que você vai investir, estoque, tudo mais, você sabe tudo. A cada mês. Você sabe quando vai ser o seu momento lá, onde você deixa de... como é que é o termo em inglês? Eu acabei esquecendo. Que você deixa de ficar no vermelho e passa a ter só lucro. Cara. Eu esqueci o nome agora, mas enfim.
Então você tem todo o planejamento para frente. O pessoal quer ir para a parte de obra só com os projetos na mão. E não faz o principal, que é planejamento de obra, e tem uma outra questão que é sensacional, que é monitoramento sistemático. Então, eu tenho que ter todos os projetos em BIM, tudo em 3D, compatibilizado, detalhe por detalhe, se puder, cara, até a decoração, o acendedor, tudo, porque isso vai estar na parte de planejamento, isso é projeto, na parte de planejamento, você vai estar tudo parametrizado e tudo detalhado na planilha, com o custo de cada item, todos os itens da casa que foi projetado aqui, não só da parte visual, mas das partes técnicas de infraestrutura, vai estar tudo detalhado. E esse BIM é caro para usar? Não é. Só que não é todo mundo que domina as ferramentas. Mas compensa, então, se usar ele. É magnífico. Eu vou explicar a diferença. Aí, depois que você fez todo o projeto compatibilizado, você faz o planejamento, planilha e cronograma de atividades, físico-financeiro. Né? Você planilhou todos os itens, sabe item por item o que vai gastar, você tem um montante do valor total da obra. Beleza. Agora, em quantos meses essa obra vai funcionar? Aí tem que ter uma experiência de um engenheiro ou arquiteto que execute a obra para saber mais ou menos como é que ele vai lidar com a equipe. Planejou lá para 12 meses, você tem um cronograma físico-financeiro, que vai gerar um gráfico do planejado. O planejado tem lá, no primeiro mês vai gastar X mil reais, no segundo mês Y, Z, e assim vai. Esse é o gráfico do planejado. Onde que entra o monitoramento sistemático? Adianta eu fazer um planejamento desse e não seguir? Eu tenho que ter um sistema, de preferência digital, existem plataformas já para isso, que você vai alimentando com as notas do que você paga, com o memorial de obra lá, foto do dia a dia, tem chat com o cliente, tem uma série de coisas, a gente usa isso lá. E aí você tem o gráfico do que é o planejado e o que está sendo realizado. E esses gráficos têm que andar aproximado, para no final o gráfico do acumulado tá ok. Porém, se um mês, por exemplo, o segundo mês, o realizado gastou mais, você fala, opa, o que tem de errado nisso aqui? Por que monitoramento sistemático? É praticamente tempo real. Não é tempo real mesmo, porque você tem que ficar alimentando o sistema, mas praticamente tempo real. Opa, por que agora no segundo mês extrapolou aqui? Alerta vermelho. Alerta vermelho. Eu não vou esperar chegar no final da obra para saber que montante que extrapolou. Não, extrapolou agora. O que foi? Ah, não, cara, isso aqui foi uma ferragem que a gente ficou sabendo que o ferro ia subir dia 20 do mês que vem, então a gente adiantou a compra do mês que vem para esse. Então, mês que vem, o gráfico do realizado vai dar menor do que o planejado. Tá tudo certo, que a gente então. trouxe pro mês pra cá. Então, tudo bem. Agora, não. Subiu porque o piso que a gente comprou, nós não estamos achando em outro lugar e tá acima do que estava no planejado, na planilha. Pois é, cara. E agora? Nós vamos comprar esse piso? Ou nós vamos assimilar esse valor a mais? Ou nós vamos escolher um mais barato? Ah, não. Vamos comprar. Então, ficou maior mesmo. Gastou mais. Ah, tá. E agora? Gastou mais. Eu quero reduzir em outras coisas da casa? Para o gráfico do acumulado dar tudo ok, ou eu quero simplesmente assimilar isso e realmente investir um pouco mais na casa. Entendeu? Isso é monitoramento sistemático. Ainda é um pouco Deus que termina, do meu jeito. Mas assim, só se for por oscilações de mercado. Sim. Entendeu? Sim. Mas, se tiver tudo certinho no BIM ali, é muito melhor, cara. Você parte para uma obra com previsibilidade. Essa casa que a sua prima, a Mariana, que você mostrou a casa ali? Não, essa aqui é de uma amiga, Luana. Da amiga, Luana. Ela, Diego, isso. Ela colocou o projeto lá no BIM, o que deu foi o que ela gastou deles, no final. Cara, na verdade, a gente fez tudo em BIM, só que a casa deles eles aumentaram muito. Ficou uma mansão, cara. Isso é uma casa muito legal. Só que eles foram aumentando no decorrer da obra e ficou uma casa bem maior. Não, tá ficando bonito demais. Não, tá ficando bonito demais. Aumenta ali que tá ficando legal. Vou fazer uma sala de jogos ali. Ah, não, compensa fazer uma banheira nesses banheiros. Mas uma coisa é legal, assim. De fato, é uma casa. A casa deles é uma casa cara, assim. Foi muito dinheiro na casa. Só que é uma casa que, mercadologicamente, que é o que eu falo de pensar como empreendedor. Pensar como empreendedor é o seguinte: um cara que vai fazer um prédio, ele não tem que ganhar dinheiro com aquele prédio? Claro. Né? Porque senão, o que adianta ele construir e virar hobby? Né? Não. Então, o cara que vai construir uma casa, ele tem que pensar a casa como o seu maior empreendimento. Seu maior empreendimento não, porque às vezes os filhos são o seu maior empreendimento, né? Mas tem que pensar como um grande empreendimento. E tem que ser um ativo, e não um passivo. Então, essa história de que, cara, sua casa é pra morar ou pra vender? Cara, não tem isso não, cara. É uma casa. E se eu precisar vender, eu tenho que ter algum ganho. Eu não posso levar prejuízo, não. Então a casa deles, se eles venderem hoje, eles vão ter ganho. Eles vão ter lucro. Quando a gente pega o preço das casas lá na região, no mesmo condomínio que eles estão, tá bem maior do que o valor que eles estão gastando na casa. Você acha que então não é valorização de terreno, de local... Realmente foi um empreendimento que gerou tanto valor que a casa... A casa deles foi tratada como um empreendimento.
Entendeu? As soluções foram acertadas, foram mais inteligentes. Então, assim, cada coisa que a gente fez, igual essa questão de jogar os quartos para baixo, reduzir custo com fundação, com vigas aéreas, uma série de coisas que a gente foi fazendo ali, acabamentos e tal, deixou a casa atraente, vistosa, mesmo que eles gastaram muito dinheiro, porque é uma casa grande, mas é uma casa que tem valor de mercado. Então, assim, eles gastaram muito dinheiro, mas ela ainda vale mais do que o que foi gasto. E o que ocorre muito é a pessoa ir gastando indiscriminadamente, porque não tem planejamento, chega no final, a obra gastou um valor que ela não sabe nem se vale aquilo. Aí quando ele vai tentar vender, ele não consegue. E o que acontece? Gera distorção no mercado. Porque o corretor, ele não vai ter coragem de falar que a casa vale menos. Porque ele quer pegar o cliente, ele quer vender. Aí ele pega aquela casa naquele preço que o cliente acha que vale, porque ele provou, não, mas eu gastei foi isso. Ele avalia aquela casa naquele valor, aquela casa vai para o mercado e isso começa a ditar um novo padrão para aquela região, porque aquela casa puxou o preço um pouco mais para cima, as outras também vão querer puxar para cima, e aí acaba que ninguém quer comprar, porque ele sabe que é mais fácil construir, que vai ser mais barato do que ele comprar aquela casa que está inflacionada. Mas ela só está inflacionada porque não houve monitoramento sistemático. Aliás, tão pouco planejamento, vai dizer monitoramento. Isso acontece mais da conta, o mercado, é esse. Não acontece demais, não. É só isso que acontece. É não ter planejamento. Sabe? Pra todo lado. Aí o que acontece? Você vai lá e constrói a casa própria, gasta mais, porque é indiscriminado, não tem o profissional pra ficar acompanhando isso, se dedicando pra isso. O construtor que manja de tudo isso, constrói bem, constrói barato, constrói uma casa do lado da sua e vende por um preço mais barato do que a sua, sei lá quantos % mais barato. E aí a sua casa passa a não valer, com lucro já, e mais barato que a sua casa passa a não valer e fica encalhada. Por isso que tem tanto imóvel encalhado, porque o pessoal acha que vale aquilo, mas não vale. Acha que vale porque gastou mais. Só que, na real, não vale.